Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças através das ondas do canal Educação. Eu estou aqui diretamente do Estúdio 7. Eu, a Nina, como diretora de imagens, a Sandra Mota como prof assistente, e nós vamos juntos aqui das 15 horas até as 16 horas e... É isso mesmo, redondinho às 16 horas, aí a gente sai para o nosso intervalo. Ok, minha gente, tudo bem? Hoje... Nina, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor? Hoje são 29 de agosto do ano de 2022. Deixa eu consultar aqui para eu ver. Hoje é dia de quê, né? Só um minutinho. Deixa eu calibrar aqui. Pronto, só um minuto. Deixa eu procurar minha fonte. Está aqui. Estamos nos 241 dias após o início do ano, segunda-feira, 29 de agosto. Pode voltar aqui para mim, Nina, a imagem. Hoje é dia de combate à desnutrição infantil, né? É muito importante esta lembrança, porque a desnutrição infantil é um problema grave que a criança sofre na infância e isso pode trazer consequências para todo o restante da sua vida, porque a desnutrição na primeira infância pode comprometer muito o desenvolvimento futuro da criança. Então, se a gente pensa nas crianças e na juventude como futuro de um país, a gente precisa resolver o problema da desnutrição infantil. Hoje é dia de combate ao fumo. Hoje é dia da conscientização contra os testes nucleares. Olha aí, uma importante fonte de energia, mas que ela envolve elevados riscos para a saúde humana e também para o meio ambiente. Hoje é o dia do gamer. Olha aí, quem gosta de videogame, quem gosta de jogar. Hoje é o dia do gamer, 29 de agosto do ano de 2022. Hoje também é dia de mais ervas e menos sal, viu, meninas? Dia de mais ervas e menos sal. Dia do martírio de São João Batista, do sommelier brasileiro, que é o especialista em vinhos. E hoje também é dia do vaqueiro, olha só, né? Uma figura muito importante da cultura nordestina, da cultura piauiense, muito massa. Eu gosto demais das coisas relacionadas a vaqueiro. Gosto daquelas sandálias de couro de vaqueiro, gosto de chapéu de couro, sou muito ligado nesse negócio, sou um grande admirador. Por favor, vocês aí dos polos que conheçam vaqueiros ou que tenham como familiares vaqueiros, deem os parabéns deles nesse 29 de agosto, que é muito merecido, tá bom? Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Então, vamos adiante, minha gente. Estou olhando aqui pelo IPTV, os polos conectados conosco nesta transmissão, Joca Marques, Parnaíba e Ribeira do Piauí. Boa tarde, Sandra Mota. Também o povo que se conecta conosco pelo chat do YouTube. Vamos adiante. Aqui, canetinha. Vamos tratar de alguns fundamentos para a atuação profissional. Além disso, nós também iremos tratar sobre orientações. Opa, faltou o aqui. Orientações para o projeto de pesquisa, tá bom? Nós vamos tratar disso. A gente começa na aula de hoje, a gente finaliza amanhã,
orientações sobre o projeto de pesquisa, tá bom? Vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão. Vamos juntos até às 16 horas desta tarde de segunda-feira, em mais essa transmissão da aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar para o curso técnico em finanças. O objetivo de aprendizagem da aula de hoje é refletir sobre as principais competências para se inserir no mercado de trabalho, bem como das orientações sobre projeto de pesquisa, que é uma tarefa que está a cargo de vocês, tá bom? Lagoa de São Francisco deu uma conectada e desconectou quase que no mesmo movimento. Vamos aqui adiante. Minha gente, podemos dizer, destaco em amarelo essa citação a partir do livro deste autor, que trata sobre atuação profissional, do Sá, que a profissão pode enobrecer pela ação correta e competente. Também, isso aqui é interessante, a profissão pode enobrecer pela ação correta e competente, mas também pode haver a desmoralização através da conduta inconveniente, com a quebra dos princípios éticos. Sacaram aí a questão, minha gente? Boa tarde, profa Aurissandra, lá de Baixa Grande do Ribeiro. Beleza? Boa tarde. A profa Aurissandra continua assistindo a gente conectada pelo YouTube. Ok, boa tarde. Seja bem-vinda, profa. Então, minha gente, vejam, aqui esta citação, ela destaca alguns pontos muito importantes. É a gente se inserir no mercado de trabalho e pela ação correta e competente, a gente corre o risco de ser exaltado, de ser valorizado, não é? Nem sempre isso acontece, mas existe maiores probabilidades disto acontecer. É a história lá do reconhecimento, ok? Mas também, caso haja quebra dos princípios éticos, pode haver a desmoralização do professor isso independente da área de atuação. Pode voltar a imagem aqui para mim, Nina, por favor. Pode ser, de repente, um médico que não tenha maiores cuidados ou preocupações ou zelo no exercício profissional. Pode ser um professor orientador, por exemplo, de trabalhos de mestrado, de doutorado. Podem ser engenheiros num projeto de engenharia. Pode ser um policial, ok? Todos nós ocupamos funções no mercado de trabalho, mas precisamos exercer essa função com atos dignos de louvor, ou seja, precisamos conduzir nossas carreiras com comportamentos baseados em virtudes, comportamentos virtuosos. Agora, se somos contratados por nossas capacidades técnicas, a habilidade de fazer alguma coisa no mercado de trabalho, é muito comum também nos processos de demissão as pessoas serem demitidas por comportamentos observáveis que estão em desacordo com os princípios éticos e morais, ok? A gente estava falando ainda há pouco sobre isso antes de entrar aqui no estúdio, né? Nos bastidores, na transição de aula, quando o professor Rafael estava saindo para que eu pudesse chegar e entrar. Uma abordagem policial, ela precisa ter muito cuidado, inclusive não só policial. Hoje, como está muito diluído a história do porte e da posse de armas, é preciso muito cuidado das pessoas que, de repente, diante de um evento de violência, como um assalto, como uma agressão, e a pessoa queira interferir, a pessoa precisa ter muito cuidado sobre
as consequências dos seus atos. É uma grande responsabilidade, minha gente. A pessoa estar armada é uma grande responsabilidade. Como a pessoa andar de carro é uma grande responsabilidade. Ali, possíveis equívocos, possíveis erros, não vão gerar somente prejuízos individuais ou pessoais. Eles podem gerar inúmeros prejuízos, né, coletivos ou para o entorno, entendem? Então, se você vai reagir a um crime, a um assalto ou alguma coisa parecida, a pessoa que vai reagir, ela precisa pensar 5 movimentos depois. É quase como um jogo de xadrez, né? E sobre as consequências daquilo fazer. A ideia é minimizar o mínimo de riscos possíveis para quem está no entorno, sacam? Ou seja, a gente precisa se guiar muito pela... você vê uma emoção no sentido de agir para evitar que aquela injustiça aconteça. Mas ela precisa estar conectada com a razão de olhar e perceber a dimensão dos riscos que estão envolvidos numa abordagem como aquela. É como atravessar um sinal vermelho num carro em alta velocidade. Você pode ganhar tempo no percurso que você pode estar percorrendo, mas você pode também causar um acidente, uma tragédia de enormes proporções com aquilo, entendem? Eu gosto muito do filme, sobretudo desse último 007 no cinema, porque é um filme que ele levanta muitas ponderações. O que é o agente 00? É um agente da inteligência britânica que tem autorização para matar, né? Então, ele é um espião e que, numa determinada abordagem, ele pode fazer isso sem ter maiores prejuízos jurídicos para ele, vamos dizer assim. O detalhe é que, ao longo de toda a trajetória dele nos diferentes filmes, ele levanta a seguinte questão: não basta você ter a autorização, né, para matar, no caso dele, enquanto espião, mas é saber quando apertar o gatilho e se apertar o gatilho. Esse é um ponto que ele destaca. E vejam, isso tem muita coisa por trás. Não é só você ter o porte, a autorização para atirar e matar, né? Eu digo isso no caso de uma autoridade, de um policial ou qualquer coisa parecida. Mas é de você saber, inclusive, quando não atirar, entendem? Por isso que algumas abordagens policiais elas têm sido muito ofensivas, elas têm gerado uma letalidade muito grande, né? E aí um questionamento que se levanta isso tudo é realmente necessário? E um outro ponto, né? O grau de riscos para as pessoas que estão no entorno. E as abordagens policiais, elas estão dentro dos parâmetros aceitáveis? Por isso que uma das medidas de saúde, de segurança pública que estão sendo adotadas é colocar a câmera no colete do policial ou no capacete, né? Para que aquela abordagem seja filmada, né? E aí os policiais possam responder pela sua conduta, né? Guiada por princípios, ou que possa ser identificados possíveis desvios de conduta. Essa é uma questão, sacam? Então, esses são pontos que merecem destaque. Do ponto de vista de médicos, por exemplo, a gente viu um fato muito alarmante nos últimos tempos, nos últimos dias, que foi aquele médico abusando de uma mãe que estava em trabalho de parto e ela estava sedada, e o médico aproveitando para abusar sexualmente da mãe ali no procedimento. Percebam, por questões para evitar esse tipo de abuso, né? É por isso que é fundamental que um obstetra, ou se não for num procedimento de parto,
mas no atendimento de uma mulher que vá fazer exames ginecológicos, se for médico homem, que qualquer médico, homem ou mulher, seja acompanhado de enfermeiras, não é? De uma assistente durante o procedimento. Sacam? Porque ali você blinda. Eu me lembro muito quando eu estava estudando auditoria e perícia, e eu conheci um autor americano chamado Robert Klitgard. O Robert Klitgard, ele vai dizer que a corrupção ela precisa ser combatida, mas ele vai dizer que existem fatores em que é mais fácil, ambientes em que é mais fácil ocorrer a corrupção. Por exemplo, quando você tem fortes interesses econômicos ou financeiros, ou interesses individuais. Quando você tem pouca, quando no caso existe pouca gente na tomada de decisão, quando as decisões são muito concentradas em uns poucos, e quando há pouca transparência. Geralmente isso vai rolar corrupção. Sacam? E aí vamos lá. O médico está sozinho com uma mãe em processo de parto e ela está sedada. E ele não tem uma assistente com ele. Se ele tiver uma má intenção de querer abusar daquela paciente, percebam que o cenário está com uma janela aberta para ele fazer isso, se ele tiver desvio de caráter. Porque ele não tem uma pessoa que possa testemunhar, não há uma câmera visível, o filmando, e ele está na tomada de decisão. A tomada de decisão dele é tão forte que ele não queria que assistentes acompanhassem o procedimento. O detalhe é que as assistentes desconfiadas botaram uma câmera escondida, sacam? E ali pegou o ato, entendem? Então, ali havia só ele tomando a decisão, ele tinha o interesse, tinha um dolo, aí ele tinha um interesse de abusar, não tinha testemunha, ou seja, não tinha transparência naquele procedimento médico, o que iria dar de resultado? A corrupção da conduta humana, no caso da conduta profissional. De repente, em tese, um policial que, quando não está sendo filmado, quando não tem testemunhas, ele tem um criminoso sob a sua mira, o criminoso está rendido e ainda assim o policial atira para matar. Vejam, ele está no controle da situação, ele tem o interesse em eliminar o outro, sendo que o Código Penal prevê outra coisa, mas não existe transparência, não existe testemunhas, não existe uma gravação. É ele e o criminoso que está rendido. Quando ele opta por atirar, percebam, é a equação da corrupção. Ela se manifesta das mais diversas formas. Numa propina é similar. Percebam que a câmera no colete de um profissional de segurança, ela não só protege a pessoa que vai ser abordada, como ela protege o próprio policial. Se esse policial for fazer uma abordagem e a pessoa abordada quiser fazer como é que eu vou dizer, minha gente? Quiser subornar o policial, dando dinheiro ou alguma facilidade para ele, a câmera está pegando. Então, o policial pode usar esta câmera, esta filmagem, para mostrar que, de fato, a pessoa tentou suborná-lo. Então, isso é uma proteção para os bons policiais. Óbvio que isso vai ser questionado pelos maus policiais. Uma câmera, vejam, é porque num procedimento médico é complicado você instalar uma câmera num procedimento obstetrício ou ginecológico, mas é para isso que o médico precisa estar acompanhado de uma assistente. Sacam? A melhor coisa que
Uma das melhores coisas, por exemplo, numa sala de aula, e eu digo no meu exercício profissional, que eu já vou com 16 anos enquanto professor, uma das coisas mais interessantes que eu acho é literalmente dar aulas para uma câmera, ou não necessariamente para a câmera, eu prefiro a galera ali na minha frente, mas se a aula fosse filmada, ou sendo filmada, é muito bom, minha gente. É muito bom para quem assiste, porque tem a possibilidade de assistir depois. É muito bom para o professor, porque vou ministrar a aula e ela está completamente registrada em todos os detalhes. É uma segurança para todo mundo, é mais transparência, né? É mais tranquilidade na hora do exercício profissional. Sacam? Então, esses são pontos. Por vezes, o exercício ético ele não basta ou não é suficiente. É preciso desses outros instrumentos de apoio. É uma legislação dizendo como uma coisa precisa ser e, por vezes, mecanismos de monitoramento para acompanhar a execução dos trabalhos. Ok? Então, a grande questão é, não basta que a gente tenha capacidade técnica, que a gente saiba fazer as coisas. É preciso que a gente possa temperar as coisas com os princípios éticos, com virtudes, com propósito, entendem? Esse é o X da questão. Qual é o propósito principal ou mater de qualquer exercício profissional? Servir. Esse é o propósito principal. Um médico deve servir ao seu paciente. Um professor deve se colocar a serviço dos seus alunos. Um engenheiro deve se colocar a serviço para a construção de uma determinada estrutura que vá servir ou para uma família morar, ou para um shopping onde os empreendimentos vão abrir e vão funcionar, ou para não sei o que seja a finalidade da construção. Mas a grande lógica que deve estar por trás, né, do ofício profissional é servir. Essa é a grande questão. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Câmbio. Então, minha gente, vejam só. A gente tem aqui o que dizer de um médico, de um enfermeiro que negligencia os cuidados a um paciente, um professor que desrespeita o aluno, um aluno que desrespeita o professor. Essa aqui é uma via de mão dupla também, né? Tem alunos que são extremamente desrespeitosos com o professor sem nada justifica, né? Nem o professor e nem o aluno serem desrespeitosos um com o outro. Tem paciente que está tão desequilibrado emocionalmente na hora que ele vai ser também, pode ser agressivo com médicos e enfermeiros, e cabe aos profissionais terem inteligência emocional para conduzir a situação. E os políticos, né? Quando o político esquece que a função principal dele é servir, é ele ser um servidor através de um mandato público, né, para atender os interesses da coletividade, geralmente vai dar errado, sacam? Observe, minha gente, como existe uma tendência também, a gente tem que ter cuidado com isso, a generalizar a atuação profissional. Quando você tem um mau exemplo, né, pode existir um reflexo, um impulso de a gente tentar generalizar para a classe como um todo. Pode acontecer isso do ponto de vista negativo ou positivo, mas na verdade isso vai o ideal é que fossem apenas referências positivas, né? Nem sempre é assim, mas a gente não pode generalizar. As generalizações geralmente ocorrem quando, né, deixa eu colocar, quando se toma a parte. Deixa eu apagar a seta aqui. A parte. Opa, ficou ainda mais a pontinha da seta. Quando se toma parte pelo todo. Aqui é a raiz da generalização.
com base nos comportamentos políticos que eu ando vendo, então ninguém na classe política presta. Não é assim que funciona. Você está tomando a parte pelo todo, você está partindo de uma questão específica e está generalizando. Isso, por vezes, se torna um julgamento equivocado, ok? Então, não dá para levar nessa toada, não é assim que a banda toca. Ok, minha gente, a gente precisa ter mais cuidado na hora de avaliar, de julgar as coisas para evitar generalizações injustas. Tá bom? Beleza? Profa Aurissandra e sua turma aí de Baixa Grande do Ribeiro, Parnaíba, de Joca Marques, câmbio. Tá bom, minha gente? Vamos adiante. Para o exercício de uma profissão, minha gente, habilidades técnicas, elas são exigidas, não é? Elas são exigidas. Mas uma pergunta que eu coloco para a reflexão é: somente habilidades técnicas são suficientes para um virtuoso exercício da profissão? Somente as habilidades técnicas são suficientes para um exercício, um virtuoso exercício da profissão? Essa é uma questão, ok? E aí, o que é que vocês acham? Cadê vocês aí pelo IPTV? Quem pode se conectar pelo IPTV? Cadê o boa tarde de vocês, que eu ainda não vi aqui? Sacam, minha gente? Por isso que eu digo para vocês, não basta a gente saber fazer. É preciso a gente saber o porquê fazer. É a história de... Tá embutido aí a história do propósito, da missão. Na verdade, a gente precisa jogar sempre um jogo maior do que o que a gente joga, né? Na verdade. Eu não posso pensar em trabalhar apenas para me servir. Eu preciso jogar um jogo maior do que o meu, ou seja, eu preciso trabalhar para servir os outros. Obviamente, uma coisa acaba aqui alimentando a outra, entendem? Então, é fundamental saber fazer, ou ser um bom profissional do ponto de vista técnico, um profissional habilidoso, mas também ser um profissional bom do ponto de vista ético, da observância aos critérios morais. Isso é fundamental. E mais embaixo, eu coloco como exemplo, para ficar mais claro ainda. Minha gente, na Segunda Guerra Mundial, haviam médicos nazistas que utilizavam técnicas da medicina em experimentos, experimentos nos campos de concentração com a ausência absoluta de respeito à dignidade humana. Esse pessoal fazia testes com pessoas, né? Testes que iam contra todos os princípios da dignidade humana. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Pode voltar aqui para mim, Nina. Tinha médico nazista que eles queriam entender muito do comportamento humano, da anatomia humana, da ciência, né, médica em si. Então, pode voltar a imagem para mim, Nina. Se houvessem dois irmãos gêmeos, uma curiosidade nazista era saber se o que um gêmeo sofria era sentido pelo outro. Então, o que é que os médicos faziam nesse experimento com pessoas? Eles colocavam esses gêmeos em lugares diferentes e torturavam um para saber se o outro sentia a mesma coisa. Olha que coisa louca, entendem? Estavam entre os testes que os nazistas faziam para tentar entender aí, mais profundamente as pessoas. Vejam que para o desenvolvimento de vacinas, o avanço da tecnologia médica e tudo mais, ainda são usados cobaias animais. Mas até isso é colocado em xeque, do ponto de vista ético, porque você está sujeitando animais a
a maus tratos ou de repente a tratamentos e experimentos que podem induzir os animais ao sofrimento, à morte e uma série de outras questões. Ok, tudo isso está embutido dentro da lógica da ética médica. Então, nos campos nazistas haviam isso. Você injetava substâncias químicas, não é, nas pessoas para tentar identificar até que ponto o organismo suportava aquela injeção de produtos químicos que faziam mal à saúde. Então, e médicos fazendo isso, sacam? Então, é muito complexo isso aí, muito complicado. Eu vi outro dia, eu vi uma notícia de uma criança à época que foi vítima de experimentos médicos de nazistas e que ela ainda hoje, ela já bem velhinha, a irmã dela tinha morrido, ela ainda viva, estava dando um depoimento desse tipo de crime de guerra praticado nos campos de concentração. Né? É quando, por exemplo, você tem um prisioneiro, sei lá, de guerra, ou um prisioneiro policial, a pessoa está rendida e ainda assim é submetida a uma condição de tortura, já que ela não é capaz de se defender. Então, entra também todos esses pontos. Estão entre as informações que foram vazadas pelo hacker, né? O Snowden, esqueci o nome dele, o Snowden, que vazou informações lá na guerra do Afeganistão, onde os soldados americanos, para extrair informações de afegãos sobre posições estratégicas lá, né, do Talibã, eles pegavam e torturavam as pessoas, né? E aí fica essa questão, fica esse dilema ético, né? Essas histórias vazaram e pegou muito mal para o governo americano, foram alvos de muitas críticas porque são crimes de guerra, né? Ok, minha gente, tudo bem? Nina, pode ampliar o slide aí, por favor. Câmbio. Vamos adiante. Minha gente, temos também aqui, é isso. Vejam só, esses são pontos que eu queria destacar para vocês do ponto de vista de atuação profissional. E tocam em todas as áreas do comportamento humano. Pode voltar aqui para mim, Nina. Podem ter certeza, um profissional que atua na área das finanças é um profissional muito tentado do ponto de vista ético e moral, porque não são poucas as empresas que são conduzidas por certos interesses que querem se sobrepor à legislação, à lei, à legalidade. Né? Então, existem empresas no mercado que elas, por exemplo, fazem sonegação de impostos, sendo que é um crime. É o Caixa 2, né? Vão maquiar o seu balanço patrimonial, sua DRS, seus demonstrativos de resultados do exercício, podem maquiar o fluxo de caixa, né, para induzir pessoas à tomada de decisão. Existem contratos fraudulentos, a venda de produtos adulterados a um preço alto no mercado, aproveitando que o consumidor não sabe. Então, existem muitas práticas que elas estão postas e que precisam ser enfrentadas, né? O próprio Robert Klitgard, ele dizia, né, que para resolver essas questões são necessárias decisões cada vez mais coletivas, não deixar na mão de uma só pessoa, mas de um colegiado.
que esse colegiado tenha um número ímpar, né, de pessoas para que tenha o voto de Minerva. Caso dois abram divergência, você tem uma terceira pessoa que vai bater o martelo, ou 3 ou 5, né, pessoas, de forma que sempre tenha alguém que possa fazer o voto de Minerva, o voto lá, para definir caso haja, né, uma paridade em parte do colegiado. Então, isso ajuda, né, a resolver certos problemas, a blindar o processo de certas práticas que possam ser, né, corruptas. Okay? Um outro ponto é a própria transparência. Se as decisões elas são mais colegiadas, se eu tenho processos cada vez mais transparentes e que as pessoas possam acompanhar estes processos, né, fica muito mais claro, blinda-se muito mais contra más práticas nos processos. Quando eu falo para vocês da câmera numa sala de aula, quando eu falo para vocês de uma câmera no colete do policial, por exemplo, você joga mais transparência para os processos, né? Fica tudo muito mais claro, as decisões elas acabam tendo mais critérios éticos. Quando a pessoa não é ética, ela pelo menos obedece para não ser repreendida, para não ser pega, entendem? Por motivo de vergonha ou qualquer outra coisa parecida. Então, essas são alguns passos, são alguns caminhos que o Robert Klitgard ele coloca no sentido de se tentar blindar contra práticas profissionais que de repente possam destoar do que seja ideal no exercício de trabalho. Ok, minha gente? Tudo bem? Então a gente vai sempre avançando, por isso que é muito importante nesse sentido a aplicação de certas práticas de governança corporativa. Quando eu falo isso, e você já tem visto isso em outras disciplinas, por exemplo, na ética pessoal e interpessoal, que no caso não é comigo, mas você vai ver lá que o compliance é muito importante, porque você vai ter aí no compliance a conformidade com a lei, com a legislação, né? É legislação trabalhista, então a empresa precisa ela precisa honrar com todas as obrigações trabalhistas. É legislação ambiental, empresarial, tributária, né? Dependendo da área de atuação da empresa. Isso é compliance, isso cada vez mais está sendo exigido dos profissionais no mercado de trabalho. E vocês, como futuros técnicos em finanças, essa coisa ela é cobrada assim, de forma muito incisiva por vocês, para vocês. Ok? Por exemplo, a capacidade de transparência, né, no que se faz ou nos procedimentos. Quanto mais transparência se tem, né, mais o processo flui. Além da transparência, a capacidade de prestação de contas, sacam? Essa prestação de contas ela é fundamental para que a sociedade possa acompanhar. Quando a gente fala de controle social, é nesse sentido. É para que as pessoas se empoderem. Ora, se está tudo muito divulgado, as pessoas sabem razoavelmente sobre o que está acontecendo, do ponto de vista de boas práticas para que sejam valorizadas, do ponto de vista das práticas, não é, recrimináveis e que elas serão, nesse contexto, serão recriminadas, as más práticas que serão punidas ou recriminadas. Entendem? Essa prestação de contas ela vem nessa linha. Tanto que a gente já viu aqui no próprio projeto de aprendizagem interdisciplinar as próprias práticas de publicação dessas informações, que ainda não é obrigatória, mas as empresas que fazem acabam que gozando de uma maior reputação, de um melhor posicionamento de mercado. Na medida que ela presta contas de seus
de suas tarefas, de seus reflexos no meio ambiente, do ponto de vista social e também do financeiro. Lembrem-se aqui, eu estou falando da tríade da sustentabilidade. Todo sistema econômico ele precisa ser economicamente viável, socialmente justo e precisa ser ambientalmente correto. Então, cada ação precisa ser pensada 5 vezes antes de ser executada, de ser implementada. Essa é a linha de pensamento, ok? Então, falei de compliance, de conformidade com a lei, falei de transparência, falei de prestação de contas e da própria equidade, que é o tratamento justo. Ok? Vivemos numa sociedade desigual, então precisamos avançar do ponto de vista da equidade. Ok? Há quem diga, inclusive, né, como a gente estava falando aqui em slides anteriores, de que a gente precisa casar habilidade com procedimentos ou comportamentos éticos. Há autores no mercado que, inclusive, apontam que o mais importante é você contratar pessoas de caráter, que privilegiam as questões éticas e morais, e a partir daí você treina essas pessoas nas habilidades técnicas que são requeridas pela função. Então, há quem diga, inclusive, que nos processos de seleção e de recrutamento, eles olhem primeiro para a dimensão da inteligência comportamental, né? E depois treina-se as habilidades para que elas possam ser executadas. Porque geralmente é o inverso, né? Você contrata pela capacidade técnica, às vezes ela está divorciada dos princípios éticos. Aí a gente vai ter vários problemas aí para poder administrar depois. Ok? Então, esse é um viés, esse é um ponto de observação, um ponto de vista que vale a pena a gente estar acompanhando, vale a pena a gente estar observando. Ok, minha gente, tudo bem? Por exemplo, eu posso ter um programador, hoje é dia do gamer, né? Dia 29 de agosto do ano de 2022, hoje é dia do gamer. Pois bem, tem vários programadores da área de TI que desenvolvem games, jogos, em que pontua mais quem comete mais crimes, né? Quanto mais a pessoa pega e rouba um carro e atropela as pessoas e agride e mata e assalta, quanto mais assim fizer, mais pontos a pessoa ganha, né? É uma meritocracia meio complicada, né? Você ganha pontos e passa de fase se você comete crimes. Esse tipo de jogo, ele tem uma questão muito complexa quando ele é principalmente jogado por crianças que ainda são muito imaturas do ponto de vista emocional. Vejam, o programador tem excelentes habilidades técnicas no sentido de programar. O detalhe é que ele usa essas habilidades e ele usa para benefício próprio, para ganhar o dele, mas veja que este benefício próprio dele está em total desacordo com o bem-estar da coletividade. Ele não está preocupado com os efeitos negativos que aquele game, que aquele jogo vai gerar numa criança que venha a assisti-lo. Entendem? E por aí vai, né? São muitos os exemplos que a gente pode citar e que nós, enquanto profissionais do mercado de trabalho, precisamos ter muito cuidado. É a questão da preocupação. E, por vezes, a gente vive numa sociedade em que uma das grandes marcas da nossa sociedade é a ansiedade. Nós vivemos numa sociedade ansiosa, da ansiedade. A gente sofre pelo que ainda não veio, pelo que ainda não aconteceu. Por que isso acontece? É óbvio que tem justificativas. A gente vive numa sociedade mais imprevisível. Eu não tenho certeza sobre o que vai acontecer amanhã. A sociedade ela já se organizou de forma mais previsível.
Hoje nós vivemos uma sociedade mais imprevisível. Era tudo mais certo, hoje é tudo mais incerto. Era tudo mais linear, hoje é tudo muito mais flutuante. Entendem? As coisas eram preto e branco antigamente, ou seja, eu tinha um significado apenas para cada coisa. Hoje existe uma grande ambiguidade. O que é que eu quero dizer com isso? É que uma mesma coisa pode ter diferentes significados, diferentes pontos de vista, e isso dificulta o entendimento. Quando eu boto tudo isso dentro do mesmo saco, meus caros futuros técnicos em finanças, e é nessa sociedade que a gente tem que tomar decisões se torna uma questão mais preocupante, mais estressante. Agora, isso não é de todo ruim. A gente precisa ressignificar as coisas. Porque, o que é que eu quero dizer? É que a atenção, o exercício, a atuação profissional precisa ser motivo de nossa preocupação. A gente precisa, de certa forma, nos estressar, né, em relação ao nosso exercício profissional. Por quê? Porque a preocupação ou o estresse em relação a alguma coisa, ela demonstra foco, cuidado ou zelo. O que a gente precisa é ter a maturidade emocional para administrar esse estresse, para administrar esta preocupação. Ok? Esse é o ponto. Sacam? Se numa área muito importante da sua vida você não estiver estressado com ela, é porque você não está se preocupando bastante com aquilo. E aí eu estou me referindo a questões muito importantes da vida de todo mundo. Óbvio que tem muitas coisas que elas tomam as nossas preocupações e elas são perfeitamente descartáveis. Por isso que eu falo desse controle, dessa inteligência emocional. É o desapego. Eu preciso me desapegar do que não importa para, de fato, focar no que importa. E quando eu me foco, naturalmente, eu vou desenvolver um determinado raio de preocupações sobre aquela questão. E isso pode ser normal se for bem administrado. Entendem? Esse é o ponto. Não existe a vida cor-de-rosa, uma cor-de-rosa e é tudo paz e tranquilidade, estou navegando em águas serenas. Não, a gente vive num mundo de ansiedade, num mundo turbulento. A gente precisa administrar bem as preocupações e o estresse em relação às coisas que realmente importam. E podem ter certeza, uma dessas dimensões da nossa vida é o exercício profissional. Tá bom? Beleza? Minha gente, eu fecho aqui essa questão que nós estamos tratando sobre a atuação profissional e eu quero abrir com vocês agora a questão relacionada ao nosso projeto de pesquisa. São algumas orientações para ajudá-los na elaboração do projeto de pesquisa, tá bom? Só para fazer a linha de corte. Ei, Nina, coloca aí na tela aquela cartelinha da hora de praticar, por favor. A Nina vai compartilhar aqui na tela com vocês a telinha, a hora de praticar. Pronto, beleza. Aqui é para fazer a linha de corte com a nossa próxima etapa da nossa aula. Nós vamos falar a partir de agora, nesses 7 minutos que está finalizando, a gente começa a falar de projeto de pesquisa e na próxima aula a gente avança no conteúdo. Beleza? Obrigado, Nina. Orientações para o nosso trabalho de pesquisa. Só um minutinho. Daqui, orientações. Vejam só. Nós temos aqui, vocês para fazerem o projeto de pesquisa, os trabalhos podem ser desenvolvidos e apresentados individualmente ou em grupo. Eu sugiro que, sendo uma primeira experiência de pesquisa de vocês, do ponto de vista estudantil, que vocês possam estar fazendo duplas, ok? Para fazer esse trabalho.
e duplas que sejam supervisionadas aí pelos mestres presenciais. Ok, porque é interessante, são dois pontos de vista diferentes, né? Vocês podem estar batendo papo sobre o assunto, distribuindo tarefas, isso é muito importante. É importante que num trabalho em equipe, não possa, que os dois estejam em sinergia, para que um não faça tudo e o outro não faça nada, fique só com o milho de buiado, né? Como diz o caboclo. Então, trabalho em equipe é engajamento, é envolvimento, é definição de papéis, quem é que faz o quê, e cair em campo e cada um contribuir da melhor forma possível. Ok. Outra questão. É importante definir aí um horário, né, ou um dia da semana para que vocês possam se dedicar em equipe a estar fazendo a pesquisa, né, sobre a temática escolhida. Vocês possam buscar e fazer as leituras sobre aquele assunto, possam estar fazendo as reflexões necessárias e os resumos dos assuntos mais relevantes que devem ser destacados na pesquisa de vocês, ok? Esses são pontos, vejam que eu não estou entrando no tema ainda, estou falando de questões iniciais, certo? Primeiro estou cercando para depois entrar para tocar no que é essencial. Ok, minha gente, câmbio, vamos adiante. Faça um planejamento, né, do seu trabalho. O planejamento envolve algumas etapas. Aqui, por exemplo, a gente pode destacar a preparação sobre o tempo, né? Ou sobre o tema. A gente escolhe o tema, eu vou já mastigar isso aqui com vocês. Começo a fazer na aula de hoje, a gente segue na aula de amanhã falando sobre o tema, né, de pesquisa, como escolher, problematizar, porque são os pontos iniciais para a gente poder iniciar nossa pesquisa. É a preparação para o tema, definido o tema, definido o problema, definida a hipótese. Deixa eu destacar isso em detalhes aqui, só um minuto. A preparação sobre o tema envolve a escolha do tema. Depois você cria, a partir do tema, um problema ou problemas. Aí você seleciona um problema. E a partir desse problema, a gente vai desenvolver uma hipótese. Ok? Uma hipótese. Aí é o plano inicial. Essa preparação do tema envolve essas etapas aqui. Ok? Aqui. Sacaram? A partir da hipótese, aí eu vou elaborar o meu plano de trabalho. O plano de trabalho de vocês, a sequência, as etapas, os passos. Ok? A investigação em si, a pesquisa, né? O levantamento dos dados, as questões conceituais, os principais conceitos, de repente o levantamento dos autores que já trataram do assunto e que vocês precisam usar no trabalho de vocês, e bem como a organização do material, né? Da pesquisa. Então, nós temos aqui essas etapas iniciais aqui do trabalho. Tá bom? Beleza? A gente começa hoje a pensar um pouco no problema. Parnaíba vai entrar no meio, não sei se Joca Marques, porque é o primeiro território do território de desenvolvimento do estado do Piauí, que fica na zona norte, vai contemplar aí estes polos. Não sei se Joca Marques ainda entra, mas vamos olhar aqui. Ok? Essa é uma primeira questão. Olhem aqui. A gente começa a olhar esse território, depois a gente avança nos próximos, na próxima aula. Então, vejam. Eu tenho aqui o território de desenvolvimento da planície litorânea. Ela, macro-região litoral, ela tem 6.000 quilômetros quadrados, ela abarca 11 municípios.
quais dos polos daqui fazem parte da planície litorânea. Pelo que eu estou olhando aqui, ó, Parnaíba faz parte. Cadê Joca Marques? Está aqui dentro? Não. Então, Joca Marques não. Esses são os... Só tem o Parnaíba aqui na aula, né? Conectados com a gente, que é deste polo da planície litorânea. Qual é a realidade local aí da região? Energia da região como um todo aqui, energia eólica, prestação de serviços e comércio, criação de gado para produção de leite artesanal, processamento de frutas, fruticultura irrigada, ovinocaprinocultura, a gente tem pesca, piscicultura, aí tem um polo de educação em Parnaíba, o turismo de vocês é de sol, aventura, praia. Essas são características da região e é sobre essas que vocês precisam escolher um tema e a partir do tema a gente cria alguns problemas para vocês irem pesquisar no trabalho de vocês. Ficou claro, minha gente? Eu vou encerrando o nosso encontro por aqui, que são agora 16 horas. Amanhã a gente continua nesse e nos demais outros polos. A gente vai identificar os polos, as regiões onde elas estão, a realidade socioeconômica, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.